Oi pessoal, hoje o tema do nosso vídeo é processos contra médicos e erros de comunicação. Eu gostaria que vocês refletissem sobre o seguinte: você consegue dizer quais são as principais causas de processos judiciais contra médicos e qual é a relação entre essas causas e uma má comunicação entre médico e paciente? Segundo o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, as principais causas de processos contra médicos são negligência, imperícia, imprudência e logo depois disso, uma má relação médico-paciente. Pode ser que ao falar isso a gente imagine que isso apenas, entre aspas, apenas essa má relação médico-paciente teria uma relação direta com habilidades de comunicação, o que não é verdade. Para isso, a gente precisa lembrar dos conceitos de negligência, imperícia e imprudência. Grosso modo, negligência seria quando é a situação em que o médico deixa de fazer algo que deveria fazer, como por exemplo um paciente que sofre uma parada cardiorrespiratória e que o médico ali atendendo, o médico assistente, não realiza uma reanimação, por exemplo. Enquanto que a imprudência já é quando o médico faz algo que não deveria fazer, como, por exemplo, a prescrição de uma medicação teratogênica, como talidomida, e também sobre a imperícia, que consiste no ato em que um médico realiza algo para o qual ele não tem competência para fazer. Digamos assim, uma pessoa que não é neurocirurgiã e que se dispõe a realizar uma neurocirurgia, um exemplo. Existe um estudo que mostra que o principal preditor para negligência é uma comunicação ruim entre médico e paciente. Provavelmente porque quando essa comunicação não é efetiva, o médico ele tem dificuldade em entender quais são as expectativas dos pacientes, o que eles pensam sobre o tratamento, ou provavelmente eles não compartilham quais são os riscos e os benefícios das condutas que podem ser tomadas. Enquanto isso, um outro estudo bastante interessante mostra que quando pacientes vão passar por cirurgias, um tom de voz que soe arrogante por parte do cirurgião é o principal fator independente que leva com que o paciente processe aquele profissional em caso de erros médicos ou de heterogenias. Muitos médicos imaginam que o principal ou o único fator que gera processos contra médicos é a falta de competência ou de conhecimentos técnicos. Mas as evidências científicas mostram o contrário, que na verdade são muitos os fatores que podem gerar processos e que a maioria deles está relacionado à habilidade de comunicação não efetiva. Por exemplo, um outro estudo mostrou 4 fatores que são bastante relevantes e que causam mais processos contra médicos. O primeiro, tempo inadequado de consulta. O segundo, falta de uma escuta qualificada por parte do médico, inclusive com vários outros estudos mostrando que nós médicos interrompemos os nossos pacientes em média a cada 23 segundos. Terceiro, a falta de explicação em relação a riscos que estão inerentes aos tratamentos oferecidos. Muitas vezes nós oferecemos tratamentos medicamentosos, cirúrgicos, explicando os possíveis ganhos existentes, mas sem explicar os possíveis riscos que estão envolvidos nessas condutas. Quarto, a falta de decisão compartilhada. Assim como também é muito importante que a gente saiba explicar para os nossos pacientes os riscos e benefícios envolvidos em cada conduta que a gente vai tomar, também é muito importante com que os pacientes eles nos apoiem durante a decisão dos tratamentos. É claro que cada atendimento, cada consulta deve ser individualizado, mas o que nós temos percebido é que a comunicação ruim entre médico e paciente é um fator extremamente importante para gerar insatisfação para os pacientes, burnout para os profissionais e aumento da quantidade de erros médicos também. Por isso, nós gostaríamos de sugerir pelo menos 3 instrumentos que são muito relevantes e que podem e devem ser utilizados em todas as consultas, que é o método clínico centrado na pessoa, a abordagem do letramento em saúde de cada paciente e o uso de instrumentos de decisão compartilhada.